Ao som aí da Marselhesa, a festa do torcedor argentino e depois do torcedor francês também. Estamos aqui com o nosso papo de arquibancada na TV Cidade Verde. Você viu a Marselhesa aí, Didi? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Sou torcedor piauiense, né? A festa domingo vai ser em Paris ou Buenos Aires? Ih, difícil, hein? Buenos Aires é na base do tango, né? É. E na França, a Marselhesa. Vamos ver como é que vai ser. Você tem palpite? Quer dar logo palpite? Não, deixa pro final, Didi. Não deixa pro final, Didi. Boa tarde, Didi de Castro. Seja muito bem-vindo. Pamela Maranhão também, seja bem-vinda aqui ao nosso Papo de Arquibancada, Pamela. Boa tarde, Joel. Se todos que acompanham o Papo de Arquibancada, né? Uma final que já tinham alguns prognósticos de que ela poderia acontecer lá no começo, né? Junto com a própria seleção brasileira e algumas outras seleções, a Argentina e França já estavam aí, principalmente dos palpiteiros e possíveis análises, como uma final que poderia acontecer e acabou, né, se concretizando. Uma das prováveis finais está aí. França e Argentina. Não é uma final das mais surpreendentes, é isso que você quer dizer, Exatamente. Né? São dois times que poderiam, desde o início, já a gente estavam imagina. desde o início aí no radar de muita gente. Exatamente, vamos falar muito a respeito desse assunto. Conexão com o Catar. Michele Wade e Pedro Canizio, ao longo desses dias todos, trouxeram para nós a movimentação direto da sede da Copa do Mundo, direto do Catar, ao vivo. Os correspondentes da Cidade Verde, aí estão eles. Pedro e Michele, chegou o grande final de semana, o final de semana das decisões, no plural. Afinal de contas, terceiro lugar também é decisão. Boa tarde aos dois. Olá, Joelson, boa tarde Didi, Pamela, e boa tarde, Piauí. Aqui já é noite, né? E sim, final de semana de decisões. Tudo bem, Joelson Jordani, Pamela, Didi, turma da TV Cidade Verde, prazer estar falando com vocês, direto aqui do Catar, do Centro de Mídia, do nosso QG aqui, onde as informações são repassadas. Na verdade, os jornalistas do mundo inteiro se concentram aqui, porque a estrutura é gigantesca, se der tempo a gente vai dar uma passeada aqui. Chegou o grande fim de semana. Não é o fim de semana esculpido pelo torcedor brasileiro, né? Mas, vamos lá, França e Argentina chegam com méritos. A Argentina, eu acho que melhor no sentido motivacional, psicológico e também na equipe que se agigantou durante a competição. Mas a França também tem ótimos jogadores, é uma final que não dá para exercer o futurismo, porque é bem arriscado. É bem arriscado. Joelson, Pamela, Didi. Muito bem, olha, difícil realmente prever o que é que vai ser dessa grande decisão. O que a gente espera é ver espetáculo, né, Didi? Uma final de contas, dos dois lados, nós temos aí grandes nomes do futebol mundial. Você conhece muito bem a velha história do futebol. Clássico é clássico, né? Pois esse é um clássico mundial do futebol. França e Argentina. E para reforçar isso, é decisão de uma Copa do Mundo. Então não dá para prever absolutamente quem é que vai vencer a parada. Mas eu espero pelo menos ver Mbappé em ótima forma e também Messi em grande forma. No confronto dos dois, indo bem nessa decisão, eu já estou feliz. Eles já estão indo muito bem dentro da Copa, né? Inclusive, essa final, ela tem dois roteiros bem interessantes, né? Claro que nesse momento temos aí os sommeliers de torcida, de um lado chateados, porque os brasileiros não podem torcer para a Argentina, mas se a gente for analisar no sentido de Copas, a França já é um calo no nosso sapato há algum tempo, Verdade. né? 2 eliminações de 2002 para cá, e é uma geração que tem tudo para ter muitas conquistas por pelo menos mais 2 gerações. Já no caso da Argentina, por conta do Messi, porque o Messi ele se torna um espetáculo e um personagem à parte em relação à própria seleção, já que a gente está vivenciando nesse momento o último ato, né, do argentino dentro de Copa do Mundo, é a última Copa dele e falta ainda, né, dentro das discussões, todo mundo questiona muito sobre o fato do Messi não ter uma Copa, mesmo sendo dono de números absurdos, mas ele sempre tem aquele momento da discussão, mas não conquistou uma Copa. E isso pode mudar no domingo e aí o Messi vai ter uma chancela que faltava, né, dentro da carreira dele. Eu, particularmente, Pamela, por ser uma das
eu acompanhei muito a carreira do Messi, eu gostaria muito que ele conseguisse, né? Essa carreira merece ser coroada por esse troféu, né? Exatamente, eu acho isso, né? Eu acho que e também eu acho que tem uma situação muito particular dentro dessa final, que é em relação ao futebol sul-americano, que vem sofrendo muito dentro das Copas, né? Os europeus estão vivendo aí uma hegemonia muito grande em relação a títulos, em relação à expressividade. E eu acho que por conta disso, talvez se a gente conseguir, pelo menos o futebol sul-americano, corresponder com o título da Copa, ia responder muita gente, inclusive o próprio Mbappé, né? Que já causou algumas polêmicas, dizendo que o futebol sul-americano tá baixo. Ele já tem uma perninha, né? De vez em quando ele joga umas assim no ventilador. E essa bola que ele levanta em relação a essa discussão, ela tem sentido, né? Se a gente for analisar aí quem conseguiu os últimos títulos nos últimos anos de Copa. Vamos falar mais disso aí. A Pamela até falou sobre os tropeços brasileiros diante da França. A gente viu até alguns mais, né, Didi? 98, 2006 e 86, quando o Brasil perdeu para uma França que nem tinha essa tradição, essa força como tem hoje no futebol. E o Roberto Carlos estava ajeitando a chuteira, né? Em 2006. O Brasil perdeu de 1-0. Isso. Então, Copa do Mundo é assim, é curtinha. Você vai ajeitar a chuteira, dança. Dança, é verdade. Dança, meu. Bom, agora falando em seleção brasileira, Digno, o que você acha que a gente pode aproveitar de 2022 para 2026? Ou é terra arrasada? Temos que começar do zero. Na minha opinião, tem que aproveitar mais jogadores que estão aqui no Brasil. Por que só tem que jogar na seleção quem está no exterior? Sou contra. Nós temos grandes jogadores aqui. Deixaram de levar o lateral do Palmeiras. O Brasil teve dificuldade na Copa. Rocha, né? O Marcos Rocha é um bom lateral direito. É muito bom. O Dudu do Palmeiras é um jogador importante. O Gabigol do Flamengo é um artilheiro decisivo. Marca gols, é artilheiro. Por que não está na Copa? Então, no Brasil não serve. Só serve se estiver no exterior. Isso está errado. Nós vamos esperar que o próximo técnico da seleção brasileira mude esse conceito. Neymar. A era Neymar chega ao fim, Dinho? Não, acho que não. Ele está com 30 anos, né? Sim. Na próxima, com 34, ainda pode jogar. O Messi está com 35, jogando muita bola, né? Cristiano Ronaldo até com mais do que isso. E lembrando que o próximo ciclo é daqui a 3 anos e meio, né? Já que tivemos essa Copa acontecendo no final de ano, ao invés do meio do ano. Bem lembrado. Então a gente vai ter um Neymar com talvez 33 anos ainda. Não, 34, já vai estar com 34. Eu acho que baseado no que vem sendo feito de trabalho de alto rendimento hoje, ele tem todas as condições, né, de estar comandando e ser o cara experiente, né, tipo o que foi o Thiago Silva nessa Copa pra gente em 2026, e eu vejo assim muito futuro para essa seleção. É uma seleção que tem uma união, né, voltou a ter uma empatia muito grande do povo brasileiro e que tem muitas peças que agora estão muito jovens e que a gente falava no começo, mostrava eles como um momento de reformulação que era importante. A gente acabou sofrendo na juventude, né? Se a gente for avaliar assim, no frigir dos ovos, principalmente ali na situação dos pênaltis, você viu um Rodrigo nitidamente muito nervoso, e aí durante o jogo o Antony, por exemplo, foi um nome que entrou e conseguiu dar uma sacudida dentro da partida, mas não foi o suficiente. Vinícius Júnior, que mostrou ali que tem muito para oferecer para a seleção brasileira, principalmente dentro de uma Copa do Mundo. Então eu acredito que são nomes que com hoje 21 anos, 22, 20 anos, quando eles estiverem lá em 2026 com um pouco mais de casca, eles com certeza vão nos ajudar bastante, e aí a gente pode ter, quem sabe, um final diferente. Outro detalhe, Josa, que a seleção brasileira precisa ter um comando mais duro, o comando técnico e o presidente da CBF e presidente da delegação. É uma coisa muito à vontade. A gente que acompanha a Copa todo dia vê que parece uma brincadeira. Tem que ser uma coisa séria, não pode ser assim. Realmente, Dídimo de Castro tem razão também nesse aspecto. Eu vou ao Catar fazer contato com Michele e Pedro. Vocês, Michele e Pedro, vocês viram essa seleção despertar alegrias, empolgar torcedores, mas viram também ela provocar lágrimas nas eliminações. E aí? Tem muita coisa que pode ser aproveitada para 2026 ou dessa seleção tudo já passou, já tem que começar tudo de novo? Não, tem uma geração novíssima, né? Uma geração promissora. Até o Neymar, como a Pamela estava falando aí, certamente tem
tudo indica que deve estar nessa Copa também de 2026, que vai ser no Canadá, nos Estados Unidos e no México, 3 sets. Mas a gente tem uma geração muito promissora e jogadores que vão estar com um nível de maturidade bem maior. Assim, a gente não pode também soltar uma bomba nuclear e estardalhaço para tudo que é lado. A gente perdeu, houve erros, sim. Veja a convocação, tudo bem. A questão das laterais, isso foi muito comentado, isso tem que ser superdimensionado mesmo, que a gente jogou com 2 laterais improvisados em uma decisão de Copa do Mundo, no caso as quartas de final. Mas, assim, é preciso visualizar que existe um futuro promissor e que em 2026 a gente vai ter uma geração muito mais amadurecida. Sim, essa derrota para a Croácia, né? Porque a gente tem conversado aqui com os jornalistas aqui nesse local onde nós estamos, né, que é o Centro de Mídia, que foi a nossa sede, a sede da TV Cidade Verde durante a Copa do Mundo, é justamente sobre isso, né? Essa geração aí é uma geração que ainda dá muito caldo, que vai estar pronta, sim, né? Caso o próximo técnico queira convocar alguns desses jogadores, que eu acredito que vai, sim, que eles vão estar ali. Né? E a nossa derrota foi muito circunstancial, gente, né? A Croácia deu um chute a gol e esse gol entrou. E essa bola entrou e foi gol, e foi 1-0. E aí, se tivesse vencido, seria o discurso do heroísmo, né? E aí empatou, e aí foi 1-1, e aí fomos para os pênaltis, enfim, exatamente. Foi uma circunstância ali do jogo, né? A gente vinha relativamente bem. Não foi a grande Copa do Brasil, isso de fato não foi. A Argentina realmente veio se reconstruindo, teve aquela derrota inicial ali contra a Arábia Saudita, mas também não jogou pessimamente naquele jogo, também não, mas não era para perder também para a Arábia Saudita. Mas enfim, eu acredito que esse grupo segue, sim, tem muita gente boa ainda que dá para ser reaproveitada. A discussão agora é sobre a questão do novo técnico, né? Fala-se muito em um técnico internacional, de renome, um técnico de outro país para treinar o Brasil. Existe também aquela corrente mais ufanista que acha um absurdo, que a gente tem que ter um técnico local para dar uma oxigenada, um técnico brasileiro. São duas correntes que estão indo de encontro, né? Exato. Mas é uma discussão que vai render muito ainda. A palavra final é do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Alguns nomes já vão sendo ventilados, Guardiola, falaram aí também no José Mourinho, Thomas Tuchel, e vários nomes vão aparecendo. Aí aqui, Fernando Diniz, tá muito lobby de jogadores para cima do Fernando Diniz, inclusive o Ronaldo Fenômeno, outros atletas se manifestando e tal. O próprio Abel e o Jesus também, né? Abel do Palmeiras, Jorge Jesus, enfim, são nomes que vão sendo cogitados, mas você não sabe quem é. Eu acho que essa decisão só em janeiro, né, depois de passar as festas aí de fim de ano, a CBF vai bater o martelo. Eu particularmente gosto da ideia de um técnico estrangeiro. Eu particularmente gosto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver o que é que vai dar. Aliás, daqui a pouco eu volto com vocês, Michele e Pedro, vocês vão escolher a seleção dos gatos da Copa. É isso mesmo? É isso mesmo. Dídimo de Castro, técnico estrangeiro ou nacional? Rapidinho, pra gente passar por outro assunto. Olha, tem que haver uma boa escolha, não importa se é brasileiro, se é estrangeiro. 2 brasileiros já treinaram a seleção de Portugal em Copa do Mundo, né? O Filipão e o Otto Glória. Verdade. Você tem essa preferência? Não, eu também não. Eu acho que eu tô com o seu dídimo, né? Eu acho que tem que escolher pelo trabalho. Eu acho que essa questão de ser estrangeiro ou de ser brasileiro, eu acho que tem muito um conservadorismo, um saudosismo em torno de dizer assim, a seleção brasileira nunca se rendeu, né, a um outro técnico. E eu acho que nesse momento não tem como pensar dessa forma, né? Uma tomada de decisão tem que ser um racional. A gente está falando de resultado de desempenho, a gente está falando de mais de 20 anos sem conseguir conquistar uma Copa. Então, temos que ir buscar no mercado quem realmente tem qualidade para conseguir sanar esse problema da seleção brasileira. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai estar de volta e vamos montar aqui, sob nosso olhar, a seleção da Copa do Mundo. Os jogadores que tiveram melhor performance sob nosso ponto de vista. Vamos falar a respeito desse assunto. E a conexão com torcedores da seleção da Argentina. Olha, a Argentina não tá de brincadeira, hein, gente? Tá com jejum aí desde 1986. Vamos ver o que vai acontecer nessa Copa do Mundo. E a França querendo o bicampeonato de fato, né? 3º título mundial, mas bicampeonato de fato, né, Didi? De fato. 2 títulos seguidos, 2018, 2022. E o técnico foi campeão como jogador e agora quer ser campeão como técnico. Pois é, ele foi campeão como técnico da outra vez e agora repetiu. Foi técnico ou jogador, né? Ele foi jogador em 98, técnico em 2018 e agora técnico mais uma vez. Intervalo, voltamos já.